das nossas aulas vídeo, estudando CC. Continuando aqui o nosso círculo trigonométrico, ou a circunferência orientada unitária. Então, senhores, vamos considerar essa circunferência sendo uma circunferência trigonométrica, ou círculo trigonométrico, ou seja, onde seu centro é a origem, e o seu raio é o raio unitário, ou seja, ele vale 1. Senhores, se tomarmos um ponto qualquer sobre essa circunferência, nós aqui criamos uma estrutura de um arco, em que eles, no sentido anti-horário, são considerados arcos de sentido positivo, e os de sentido horário são considerados denominados em sentidos negativo. Senhores, detalhe importante, esse ponto A é considerado o ponto origem de todos os arcos. Ele tem por coordenadas no plano, o ponto de abscissa 1 e ordenada 0. Detalhamento importante para os nossos futuros estudos. Todos e quaisquer valores x das abscissas desses pontos, eles estão variando entre -1 e 1, ou seja, mínimo é o -1, raio à esquerda da origem, e 1, o máximo, à direita. Senhores, e bem como a condição, a variação da ordenada, ou das ordenadas y, o mínimo em -b é o -1, eixo abaixo da origem, e acima, senhores, o máximo é o 1, que é justamente o valor do raio. Senhores, detalhamento sobre o seno e o cosseno no círculo trigonométrico. Nós já vimos que é o círculo que possui centro-origem e raio 1. Senhores, se tomarmos o referido ponto que acabamos de falar, ponto de coordenadas x, y, ele necessariamente vai possuir duas projeções, uma sobre o eixo y, que é o n, e o ponto M, que é a projeção do P sobre o eixo X. Senhores, com a estrutura projeção 0M, projeção PM e o raio, nós formamos aqui o triângulo retângulo OMP. Senhores, esse é o estudo mais fundamental e importante do círculo trigonométrico. Ou seja, daqui tiramos que o seno desse ângulo θ é o cateto oposto PM sobre o raio OP. Senhores, se OP é o raio é 1, podemos então trabalhar com o PM valendo a projeção ON, que daqui para frente recebe a denominação de seno no caso desse ângulo θ. Devido a essa situação, o eixo vertical do círculo trigonométrico ele é denominado do eixo dos senos. Senhores, mais ou menos da mesma maneira, o cosseno desse argumento sai na dependência do cateto adjacente, OM, sobre a hipotenusa OP. O OM, senhores, permanece, mas o nosso raio, OP, é 1. Podemos, então, citar que o cosseno de θ é o OM. Então, senhores, devido a isso, daqui para frente, o nosso eixo horizontal, o nosso eixo X anterior, recebe ou possui a denominação do eixo dos cossenos. Então, senhores, é só você estruturar esse triângulo que dá para você chegar a encontrar as situações do seno e do cosseno no círculo trigonométrico. Senhores, vamos agora aos arcos suplementares. O que vem ser arcos suplementares, senhores? Nada mais, nada menos são arcos que encontram-se no segundo quadrante. Ou então podemos dizer que eles adicionados equivalem ao arco π, ou então 180 graus, ou ainda o arco de meia volta. Então, senhores, se nós temos aqui, vamos considerar o nosso ponto de partida, que é o nosso arco X, e aqui nós vamos ter o seu seno, que é justamente o que vimos há pouco,
projeção sobre o eixo Y, e bem como vamos ter no segundo quadrante o arco A, que é o arco π menos x. Esses dois triângulos, senhores, são semelhantes. E aqui então podemos trabalhar com esse arco A, ele valendo o arco de meia volta menos o arco x. Então, senhores, esses dois arcos, π menos x e x, ou A se quiser, são considerados os arcos suplementares. O que podemos dizer, senhores, do seno de π menos x? O seno de π menos x, senhores, é o mesmo seno do arco x. Eles são iguais. Vamos ao cosseno do arco x, senhores. Cosseno do arco x está aqui à nossa direita, sobre o eixo horizontal. E onde está o cosseno do arco π menos x, senhores? Está à esquerda da origem. Então, senhores, devido a essa condição à esquerda da origem, podemos citar que o cosseno de π menos x é igual a menos o cosseno de x. E como, senhores, a tangente é dependente ou originada de seno e cosseno, podemos dizer que a tangente do π menos x é só você dividir seno por menos cosseno, dá menos tangente de x. Uma aplicaçãozinha, seno de 150, senhores, podemos dizer que 150 é um arco no segundo quadrante. Podemos, então, trabalhar com ele sendo 180 menos 30. O seno de 180 menos 30, trabalhamos com o seno do seu suplemento, que é o 30. E o seno de 30 é 1/2, aí nos dá o seno de 150, senhores. O cosseno do 150, trabalhando relativo aos suplementos, é o 180 menos 30, que vai valer, então, senhores, menos o cosseno de 30. E isso equivale a menos raiz quadrada 3 sobre 2, que é o cosseno do 150. E a tangente, senhores, é só dividir o seno pelo cosseno, vai nos chegar a menos raiz quadrada 3 sobre 3, a tangente do 150. Então, senhores, aí arcos do nosso segundo quadrante. Senhores, vamos aqui ao terceiro quadrante, que são os arcos explementares. Quando eles recebem essa denominação, senhores, quando a diferença entre eles é o arco de meia volta, π ou 180 graus, que podemos representar aqui então o nosso arco x e o nosso arco A, que é o π mais x. O seno de x, senhores, o seno de x, ele está aqui acima, né? É um seno positivo. O A, ou nosso π mais x, está lá no terceiro quadrante, ele vai possuir que seno, senhores? O seno de π mais x é oposto ao seno de x. Então, devido a isso, trabalhamos seno de π mais x igual a menos seno de x. Senhores, o caso cosseno de x. Cosseno de x está sempre aqui à direita da origem e eixo horizontal. E o que podemos dizer do cosseno de π mais x, senhores? Está à esquerda da origem. Cosseno está na projeção horizontal. Então, senhores, cosseno de π mais x é igual a menos o cosseno de x. E a tangente, senhores, é só dividir o seno pelo cosseno, que dá positiva a tangente de π mais x é igual à própria tangente do arco x. Senhores, seno de 225, podemos dizer que é, trabalhando em relação aos explementares, é o 180 mais 45. Então, senhores, seno vai valer menos seno de 45 graus, que equivale a menos raiz quadrada 2 sobre 2, o seno de 225. Cosseno é uma mera repetição, 180 mais 45, fica a valer menos cosseno de 45. E é o menos raiz quadrada 2 sobre 2, o cosseno de 225. Tangente, senhores, é só dividir o menos raiz quadrada 2 sobre 2 por ele mesmo. Chegamos, então, a valer 1. Aí, então, senhores, seno, cosseno e tangente dos arcos explementares reduzido ao primeiro quadrante. E no mais, senhores, bons estudos, valeu, até a próxima.